Olá, sou Didio Vendramini, tenho 72 anos, sou treinador em programação neurolinguística e em análise transacional. Eu conheci essas duas modalidades de treinamento em 1985, há 39 anos. Postei 3 vídeos no YouTube em relação ao surgimento e a seus autores. Hoje, outubro de 2024, começo a gravar e a postar alguns vídeos numa forma didática, usando slides como apoio, como se fosse numa sala de treinamento. É necessário passar ao treinando detalhes de como usar a técnica, assim como vem nas embalagens de comida, o modo de preparo, ou nos manuais técnicos, siga corretamente o modo de usar. Se não fizermos isso, os treinandos sairão informados como a PNL funciona, porém não como fazê-la funcionar em mim. Hoje vou falar da PNL na organização pessoal para o trabalho. Vejamos a seguir, no primeiro slide, a apresentação pessoal. A apresentação pessoal é simplesmente o nosso cartão de visitas. Muitos têm a habilidade de analisar uma pessoa à primeira vista. Basta olhar e erram muito pouco sobre essa análise. Portanto, analise a si próprio quando for se apresentar pessoalmente. Roupas, calçados, cabelo, perfume. Não se usa mais isso hoje em dia? Será? Comecemos então pelo slide número 1. A apresentação pessoal é o princípio de tudo. Assim como você mantém o seu computador organizado, se não fizer consigo próprio, terá dificuldade em manter seus trabalhos em ordem. Terá mais dificuldade ainda em organizar o trabalho para uma equipe. Caso queira ser um líder, comece organizando a si mesmo. Vamos iniciar esse treinamento como se você fosse um computador zerado, um computador novo, apenas com as informações básicas do próprio computador. Iniciemos com uma pasta também zerada. Esta pasta é você. Aproveite até o final do treinamento e preencha essa pasta com novas informações. Classifique-as por importância. Comecemos então. No próximo slide, vamos falar da apresentação pessoal externa e interna. No slide anterior, falamos sobre a importância da nossa apresentação pessoal. Continuando agora, vamos falar da nossa apresentação pessoal externa e interna. Lembra daquela frase? Me olhou do pé à cabeça. Já ouviu isso alguma vez, não ouviu? Então vamos para a apresentação pessoal externa. Primeiramente, a pontualidade. Você é pontual nos seus encontros, nos seus compromissos? Segundo, personalidade. Como é sua personalidade? As pessoas dizem que você tem uma personalidade forte, mas forte em que sentido? Existe uma pessoa persistente e existe uma pessoa teimosa. Como você é? O caráter. O caráter é outra coisa que todo mundo repara e todo mundo cobra das pessoas. Comunicação. Voz. Como você fala? Para dentro. Quando você fala o seu nome, ninguém entende. Quando você vai falar uma frase completa, as pessoas precisam ficar olhando em sua boca, porque senão não entende o que você fala. A postura, o seu corpo transmite tudo aquilo que você pensa. Os gestos, a maneira de ficar em pé, torto, debruçado, se coçando, como é que é o seu jeito? Cigarro, você fuma? Quando vai encontrar com alguém, fuma 2 ou 3 cigarros antes, aí vai cumprimentar a pessoa e a pessoa, porventura, não fuma.
como é que ela vai se sentir? Higiene. Higiene é uma das coisas que o mundo inteiro diz que o brasileiro tem. O brasileiro chega a tomar até 3 banhos por dia, coisa que não acontece na Europa, não acontece no mundo oriental de maneira nenhuma. A limpeza. A limpeza as pessoas olham, elas olham. Lembra quando alguém olhava a tua orelha na escola e dizia que você tinha cascão atrás da orelha? Perfume moderado. Quando você vai encontrar com alguém, nunca use um perfume exagerado. Você vai falar com uma pessoa que pode ser alérgica a perfume. Roupas e calçados adequados. Você vai fazer um teste no trabalho, vai fazer uma entrevista e vai vestido como se você fosse para balada, como se você fosse para o baile funk. É uma coisa que o analista vai reparar, e muito. Barba, cabelo e maquiagem, no caso das mulheres. Exageradamente forte a sua maquiagem num dia de calor, por exemplo. Vai ficar parecendo, pode dar uma olhada nas madrinhas e nos padrinhos de casamento. Em pleno calor, mais uma maquiagem super carregada. Não é verdade? Você já viu isso? Vamos falar de nossa apresentação pessoal interna. Essa é sempre uma incógnita ou uma incógnita. Insignificância. Você tem a mania de se apresentar como uma pessoa insignificante? Tudo para você não sabe? Você é humilde demais? Você não fala com ninguém porque ele é ele e você é você? Ou magnificência. Ah, você é o bom. Você sabe tudo. Numa rodinha de conversa, basta a pessoa puxar um assunto, você explica até o inexplicável. Isso é a magnificência. É você que sabe tudo. Você que se comporta dessa maneira. Negatividade. Tudo que as pessoas falam para você, você transforma em negativismo. Você é uma pessoa negativa? Tudo que você fala vai acontecer de ruim? Ah, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo. Como que é o seu comportamento em relação à negatividade ou positividade? Falar muito de coisas positivas no momento em que não é realmente positivo também não é muito bom. É necessário manter o equilíbrio. Conhecimento. Se você for falar das coisas, tenha conhecimento. Saiba o que vai falar. Não diga dessa maneira, olha, alguém me falou, não sei quem me disse. Fale do assunto quando você tem conhecimento. E prove suas habilidades no conhecimento e no assunto. Mostre que você tem um banco de dados. A sua reserva sempre fica para o final. Assim como o pessoal faz com o vinho. Guarda o melhor para o fim, não é verdade? A sua reserva, o seu banco de dados, é necessário guardar sempre para o final da sua conversa, da sua apresentação. No próximo tópico, falaremos a respeito do seu resumo profissional. Vamos para o slide número 4, verificar o seu resumo profissional. No slide anterior, falamos sobre a apresentação pessoal externa e interna. Vamos falar agora sobre o seu resumo profissional. As suas perícias básicas e específicas, os seus interesses, suas atribuições pessoais, seus resultados, o seu monte de pedra preciosa. Vamos falar de seus conhecimentos básicos e específicos. Os seus conhecimentos básicos, ler e escrever. É necessário para tudo nessa vida, saber ler e escrever. Olha, se você tem o conhecimento básico de ler e escrever, é redundante o que eu vou falar, mas você pode ser um advogado ou um professor. Se você não souber ler e escrever, não pode ser nenhum dos dois.
ou outra profissão que você gostaria de ser. Se você tem como conhecimento básico supervisionar, você tem esse dom. Ora, você pode ser um chefe, um encarregado. Se você tem o conhecimento ótimo de encenar, você pode ser um ator, uma atriz. Se você tem o conhecimento básico de analisar, você tem o costume de analisar todas as coisas que você vê, você pode ser um controlador de qualidade. No próximo bloco, nós vamos falar sobre sua capacidade latente. Você vai se surpreender o quanto você tem e o quanto você pode mostrar numa entrevista de trabalho. Sempre nos apresentamos com uma profissão. Se falarmos duas ou mais, não nos darão crédito. Porém, quando se tratar de nossa subsistência ou nossa sobrevivência, podemos ter 25 ou mais profissões. Vejamos como. A minha capacidade latente, o que eu tenho dentro de mim e o que eu posso fazer, mesmo que as pessoas não saibam, quando eu vou mostrar que preciso viver, sobreviver, subsistir. Para a nossa sobrevivência ou subsistência, no mínimo 25 profissões. Você pode ser um açougueiro, padeiro, pintor de parede, capinador de terrenos, professor, soldador, vendedor, doméstica, diarista, secretária, motorista, estoquista, médico, dentista, engenheiro, etc. Agora, quando se fala de especialidade, uma ou duas profissões no máximo. A limitação, ela vem da sua versatilidade, das mudanças de hábito, do comportamento da sociedade, da adaptação. Eu sempre me uso como um instrumento de exemplo. Eu tenho 72 anos. Foi difícil de eu começar a gravar e usar a informática como meio de comunicação. Eu já usava em casa como meio de trabalho, mas como meio de comunicação apenas o celular. E muitas pessoas da minha idade têm dificuldade terrível de manusear um simples celular. A persistência e teimosia, os dois não são a mesma coisa. Se você persiste em alguma coisa do bem, alguma coisa que vai lhe trazer resultado positivo, e você sabe que é possível, já tem prova disso, isso chama-se persistência. Mas se você acha que só você sabe das coisas e você teima, insiste naquilo que você quer, sem conhecer o pensamento do outro, a maneira com que o outro faz as coisas, isso chama-se teimosia. E a timidez? Você sempre, eu vejo muitos casais, jovens até, que a esposa vai falar no lugar do marido. Por quê? Ele tem medo? Sim, tem medo. A timidez, ela vem do medo. Medo do quê? É necessário verificar. Qual é o medo? Por que você tem medo? Medo de conversar, por exemplo, em público. Esse medo é necessário você descobrir qual é a razão. Então, a timidez, ela vem do medo, medo de alguma coisa. Bloqueios psicológicos. Você tem algum bloqueio na sua infância que criou um problema em relação a você? A sua autoestima está muito baixa. Por que será que todas as pessoas se dão bem com as coisas e somente com você acontecem as coisas erradas? No próximo tópico, vamos falar em relação de sua autoexploração. Prepare-se, você vai se autoexplorar e vai admirar-se de seu conhecimento. A autoexploração. Vamos fazer agora o primeiro exercício. Dê uma pausa no vídeo, pegue 2 folhas de papel ao maço pautadas
e relacione 10 coisas que você fez ou fará, mesmo que seja contra a sua vontade, em sua casa, e que se encaixa como necessidade em seu ambiente de trabalho. Eu vou repetir. Vamos fazer agora o primeiro exercício. Pegue 2 folhas de papel ao maço, pautadas, e relacione 10 coisas que você fez ou fará em sua casa, mesmo que seja contra a sua vontade e que se encaixa como necessidade em seu ambiente de trabalho. Quer alguns exemplos? Eu lavo a louça do café da manhã, eu varro a casa, tiro o pó dos móveis, etc. Mesmo que seja contra a sua vontade, mas um dia isso pode ser necessário no seu ambiente de trabalho. Relacione 10 coisas. Na escola, da mesma forma, relacione 5 coisas que você faz ou fará, mesmo que seja contra a sua vontade e que se encaixe no seu ambiente de trabalho. Por exemplo, fui líder no grupo para fazer pesquisas. Eu imprimi as cópias para os amigos que não tinham impressora. Vamos para o clube. Seguindo o mesmo critério, relacione 5 coisas que você fez ou fará e que se encaixa no seu ambiente de trabalho, mesmo que seja contra a sua vontade. Não frequenta clube? Não ignore. Responda que não frequenta ou frequentou. No serviço militar, 5 coisas que você faz ou fará, mesmo que seja contra a sua vontade. Se não serviu o serviço militar, não ignora. Responda que não serviu. No lazer e recreação, 5 coisas, seguindo o mesmo critério anterior. Vamos para o social. Para a sociedade, sociedade não é família. Relacione 5 coisas que faz ou fará, mesmo que seja contra a sua vontade e que relacione ao ambiente de trabalho. Agora vamos para o trabalho. No trabalho, agora apertou. Relacione 25 coisas que você faz ou poderá fazer, mesmo que contra a sua vontade, nos antigos ou no atual ou no próximo trabalho. Coisa simples, porém fora da sua profissão. Tipo, eu varro a minha sala, eu varro a sala do meu chefe, faço o café da turma do escritório, eu limpo os ventiladores, à tarde coloco os sacos de lixo na rua. Não esconda nada. Lembre-se que essa é sua autoexploração. Se não a fizer, certamente o farão em você. No próximo slide, vamos falar sobre cursos e treinamentos. São iguais? No slide anterior, falamos sobre autoexploração. Agora vamos falar sobre cursos e treinamentos. Qual a diferença? Cursos ou são um conjunto de matérias. Cursos são aplicados em forma de lições para pessoas leigas, ignorantes ao assunto. Vamos agora ao treinamento. O que é o treinamento? É o ato ou efeito de treinar, tornar hábil o indivíduo, treinar pessoas com conhecimento. Cursos tornam o indivíduo habilitado. Treinamento torna-o habilidoso. Curso é o básico. Treinamento
é o específico. No próximo bloco, vamos falar sobre como construir uma meta de trabalho. Vamos falar agora como construir uma meta de trabalho. Temos 4 fases para isso. São elas: fase número 1, suas perícias básicas e específicas. Fase número 2, seus interesses. Fase número 3, suas atribuições pessoais. E a fase número 4, os seus resultados. No próximo tópico, vamos trabalhar essas fases uma a uma. Comecemos a trabalhar as 4 fases para a construção de uma meta de trabalho. Começamos pela fase número 1, suas perícias básicas. O que são? As perícias básicas, elas vêm da educação da família, do orfanato, da casa onde você foi criado ou da rua, onde você viveu na sua infância. Vem da creche, da igreja, do fundamental da sua escola. São coisas exigidas pela sociedade organizada, assim como falar, andar, enxergar, ouvir, sentir, ler, escrever o idioma da sua pátria, apresentar-se, comunicar-se, mover-se, defender-se, estudar, desenvolver-se, aplicar, produzir, etc. Continuamos a trabalhar a fase número 1, porém, com suas perícias específicas. As suas perícias específicas não se trata de mesmice. Toda perícia específica vem ou veio de uma perícia básica. Vou dar um exemplo, parece bobagem até. Perícia básica de escrever. Você pode ter a perícia básica de escrever e a perícia específica de escrever livros ou laudos técnicos. Você pode ter a perícia básica de encenar e ter a perícia específica de ser ator ou atriz. Você pode ter a perícia básica de analisar e ser um controlador de qualidade. Você pode ter a perícia básica de cozinhar e a perícia específica de ser cozinheiro ou chefe de cozinha. São coisas redundantes? Sim, porém a maioria das pessoas não dão conta de que, se você não tem uma perícia básica, e a básica, sobretudo, é ler e escrever e interpretar, você não pode conseguir nenhuma perícia específica em outra área. No próximo bloco, vamos falar da fase número 2, os seus interesses. Vamos trabalhar agora fase número 2, para construir a meta de trabalho. São os seus interesses. Os seus interesses são o enfoque, a enfatização, emoção, tudo isso e muito mais. E é só você que sabe ao certo. Isso são seus interesses, ligados às suas perícias, e é o que chamam popularmente ele veste a camisa. Responda a si mesmo as perguntas que eu vou fazer. O que o motiva para a vida? Qual é o seu interesse realmente? O que significa o trabalho para você? O trabalho das 8 às 17 é um castigo para você? Das 17 em diante é a sua vida livre? Trabalho é um mal necessário para você? Vamos trabalhar agora a fase número 3, construir
uma meta de trabalho. Fase número 3. Quais são as suas atribuições pessoais? Sua relação tenaz, insaciável e valente, existente entre o seu mundo interno e suas emoções e seu mundo externo, suas realidades. Você preste atenção em tudo que eu vou dizer em adjetivos e verbos. Você disposto, hábil, cortês, preciso, cuidadoso, energético, honesto, trabalhador, dedicado, sensível, apoiador, produtor, confiável, intensivo, dominante, comunicativo, prestimoso, calmo, imaginativo, criativo, rápido, inteligente, incisivo, organizador, etc. Notou que os adjetivos e verbos que falei são todos de forte apelo. Pois bem, os outros nos enxergam de uma forma ou de outra, sob o julgamento deles. É assim as suas atribuições? Para completar, vamos estudar a fase número 4. A fase número 4 são seus resultados, somando as fases número 1, a número 2 e a número 3, culmina nos seus resultados. Os seus resultados é o seu produto final, polido. Isto é, seus resultados, a soma das fases 1, suas perícias básicas e específicas, a fase 2, seus interesses, e a fase 3, suas atribuições pessoais. Seus resultados usando verbos ativos. Faço, organizo, aumento, resolvo, avalio, melhoro, construo, detecto, elimino, comprovo, negocio, recebo, etc. Seus resultados são tudo aquilo que você relacionou na sua autoexploração. É você polido. No próximo bloco, vamos trabalhar o tema como construir uma meta de trabalho. Vamos falar sobre as regras dos empregadores. Continuando com o tema como estabelecer metas de trabalho, vamos observar algo que muitos candidatos às vagas de emprego ainda não se deram conta, que os empregadores em geral têm regras para contratar. Vejamos então. Primeiramente, contratar qualquer pessoa desde que esta os convença no aumento da produção, melhoria da qualidade, na diminuição dos custos e no aumento dos lucros, direta ou indiretamente. Contratar pessoas que tragam soluções e rápidas, não admitir pessoas com excesso de apresentação ou cartas de recomendação por terceiros. O que os empregadores exigem dos candidatos? Que pensem como empregador, que pensem em aumentar a produção, que pensem em melhorar a qualidade de seus produtos, que pensem em reduzir os custos, que pensem em aumentar os lucros, que pensem em resultados positivos, que mostrem suas habilidades, que sejam claros nos seus interesses, que estabeleçam prazos curto, médio e longo, que marquem datas de início e fim, que organizem suas próprias metas
e que estabeleçam suas metas em relação às metas da empresa. Muito bem, exploramos nossa capacidade latente. Espero que os temas anteriores tenham despertado em você a curiosidade de pôr em prática agora. No próximo bloco, vamos estudar como escrever um currículo. Preparem-se. Vamos colocar para fora agora, num papel, numa única folha. Vamos fazer uma propaganda de nós mesmos. Parece fácil. Sei tudo sobre mim, porém, se alguém pede para eu falar, eu esqueço, dá um branco, gaguejo. Se pede para eu escrever, então, aí é que eu tremo. É assim mesmo. Vamos usar a exploração que fizemos nas folhas de autoexploração e vamos colocar no papel. Como escrever um currículo? O currículo é como uma propaganda interessante, tipo aquela que você ouve ou vê e corre anotar o telefone, o e-mail, o site, bem rapidamente. O currículo, muito bem feito, é uma ferramenta direta que faz o interessado que está à procura de um profissional liga para ele, liga para ela. Um bom currículo é aquele que faz o interessado que está à procura de um profissional haja como se estivesse folheando uma revista. De repente, vê algo que lhe interessa, volta à página num piscar de olhos. São 4 formatos universais de currículo. Em geral, encontramos 4 formatos de currículos, tidos como universais para a apresentação profissional. Cada forma oferece possibilidades de preenchimento de acordo com as características do candidato, desde a primeira colocação de trabalho até a mais recente e a específica que ele procura. Vejamos no próximo slide. Vamos trabalhar os formatos de currículo, um a um. Com isso, certamente você verá em qual formato você se encaixa e assim imprimir a sua publicidade, a sua propaganda. Os formatos são cronológico, funcional, meta definida e alternativo. Qualquer um desses formatos deve ser numa folha apenas, com impressão clara, definida e com leitura de impacto, chamada leitura de 5 segundos, tal qual um teaser de uma emissora de FM. Você deve estar acostumado a ouvir no rádio, quando você está dirigindo, a FM, ela diz simplesmente dessa maneira: está na clube? Tá legal. Tá na clube? Tá ligado. Já fez a publicidade dele em 3 segundos. Lembre-se, currículos com 2 folhas têm 25% menos de chance de serem lidos. Currículos com 3 ou mais folhas têm 50% menos de chance de serem lidos. Currículos elaborados ou encadernados com mais de 5 folhas são, na maioria, engavetados, exceto em todos os casos seja necessário mesmo um número maior de folhas. E ainda assim, a primeira página deverá funcionar como uma espécie de manchete sobre o candidato. Se criar impacto, será lido. Se não criar a atenção, não será lido. Currículo em formulário comprado em papelaria, sem chance nenhuma. Se não sabe usar um computador, peça ajuda a alguém. No entanto, não minta no currículo. Caso seja chamado para uma entrevista, terá que provar o que informou.
No próximo bloco, vamos trabalhar o formato cronológico, suas vantagens, suas desvantagens e sua melhor utilização.